Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um controle quase sobrenatural sobre o ambiente que as cerca, sem dizer uma palavra? Elas não gritam, não imploram, simplesmente se retiram. E de repente tudo muda. A energia se desloca. As pessoas começam a questionar, a perseguir, a sentir. Hoje você vai descobrir como recuperar sua energia vital, deixando de estar sempre disponível para os outros. E ao final deste vídeo, você terá 5 ferramentas poderosas para transformar sua vida de dentro para fora. Imagine se você fizesse o mesmo, se parasse de reagir imediatamente a tudo, se escolhesse o silêncio ao invés da resposta automática, a retirada ao invés da explosão. O que você acha que aconteceria? Aí está o ponto-chave. Quando você para de estar sempre disponível emocional, física e psicologicamente, o mundo ao seu redor entra em crise porque as pessoas estão acostumadas a controlá-lo através de suas reações, seus impulsos, sua previsibilidade. Mas no dia que você escolhe se retirar, o jogo muda. E aqueles que pensavam que te conheciam percebem que não sabem absolutamente nada sobre você. Carl Jung disse: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Pense nisso por um momento. Quando você se torna inacessível, quem realmente se desespera? Quem se irrita? Quem tenta provocá-lo só para obter alguma emoção de volta? Isso revela mais sobre o outro do que sobre você. E, principalmente, revela o quanto você ainda está sendo manipulado sem perceber. Você continua se entregando para agradar, para manter a paz, para não perder pessoas que, no fundo, nunca estiveram realmente com você. E a cada sim forçado, cada resposta imediata, cada reação emocional, você entrega um pedaço da sua energia. Você já se perguntou alguma vez por que, ao final do dia, sente esse cansaço inexplicável, essa frustração que não consegue localizar? Esse vazio que não consegue preencher? Vou te dizer por quê. Porque você está disponível demais para aqueles que não merecem nenhum minuto do seu silêncio. E essa disponibilidade excessiva não é uma virtude como te ensinaram. É uma prisão. Desde a infância, você foi condicionado a acreditar que seu valor reside em quão disponível você está para os outros. Te ensinaram a estar sempre presente, a responder rapidamente, a agradar, a dizer sim mesmo quando queria dizer não. Mas enquanto continuar pensando que precisa ser acessível o tempo todo, você será manipulado, esgotado e esquecido assim que não for mais útil. Sabe por que isso acontece? Porque estar sempre disponível faz você parecer previsível. E tudo que é previsível se torna uma ferramenta. As pessoas começam a usar você como um botão de emergência emocional. Elas apertam quando querem atenção, alívio, validação e depois te colocam de volta na prateleira. Mas você não percebe isso porque está preso na ilusão de que estar presente para todos fará com que alguém esteja presente para você. Mas não funciona assim. Carl Jung falou sobre a persona, essa máscara que usamos para ser aceitos, amados, reconhecidos. E é exatamente essa máscara que mantém você excessivamente disponível. Você diz que está tudo bem quando está se sufocando. Responde mensagens imediatamente mesmo quando está exausto. Se explica, se justifica, se defende como se devesse algo ao mundo. Aqui está um exemplo muito concreto. Imagine que você tem um amigo que só te procura quando está com problemas. Ele chega à sua porta emocionalmente destruído, precisa da sua atenção, do seu tempo, da sua energia. E você, como sempre, abre a porta, escuta, aconselha, contém. Mas quando você precisa de algo, quando você está passando por um momento difícil, esse mesmo amigo está ocupado, não pode, tem compromissos. Isso soa familiar? É porque ele não está se relacionando com você como pessoa, mas sim com a função que você cumpre na vida dele. Você é o pano de lágrimas, o conselheiro emocional, o salva-vidas. Mas quando ele não precisa mais ser salvo,
Você simplesmente desaparece do radar dele até a próxima crise. Aqui está seu primeiro exercício prático. Durante os próximos 3 dias, antes de responder qualquer mensagem, qualquer ligação, qualquer pedido de ajuda, pergunte-se: essa pessoa estaria disponível para mim se os papéis se invertessem? Se a resposta for não, ou se você tiver que pensar demais, então não responda imediatamente. Deixe para depois. Observe o que acontece. Você está começando a ver o padrão? Consegue identificar na sua vida essas pessoas que só aparecem quando precisam de algo? A verdade é que quanto mais você se coloca no centro do palco dos outros, mais você desaparece do seu próprio. Estar disponível o tempo todo é uma forma sutil de autoabandono. É uma maneira disfarçada de buscar aprovação, evitar rejeição, tentar controlar a imagem que outros têm de você. Se este vídeo está ressoando com você, dê like agora mesmo. Preciso saber que você está pronto para esse processo de transformação. E disso falaremos no próximo ponto. Carl Jung não via a psique humana como uma máquina automática que reage aos estímulos sem consequências. Para ele, nossa mente é como um sistema de energia e cada pensamento, emoção e ação consome uma parte dessa energia. A pergunta crucial é: você está escolhendo para onde vai sua energia ou está deixando o mundo decidir por você? Cada vez que você reage impulsivamente, está desperdiçando energia psíquica. Quando se defende contra uma crítica que nem sequer merecia atenção, quando responde a uma provocação só para provar que está certo, quando se envolve em discussões inúteis, quando tenta agradar quem não te valoriza, você está gastando sua força interior no que não te nutre. E Jung foi muito claro: aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais você reage, mais se amarra. As pessoas que vivem emocionalmente esgotadas não são fracas. Estão mal direcionadas. E sabe o que acontece com alguém que vive exausto? Se torna vulnerável. E quando você é vulnerável, se torna uma presa fácil. As pessoas manipuladoras, oportunistas e emocionalmente carentes conseguem sentir isso. Elas percebem que você não sabe como guardar sua energia, que reage a tudo, que sempre está tentando resolver o mundo e se aproveitam disso. Jung disse que uma psique saudável é aquela que sabe como manter a energia dentro do sistema. Isso significa saber dizer não sem culpa, saber permanecer em silêncio sem se sentir covarde, saber observar antes de agir, porque o verdadeiro poder não está em reagir. Está em escolher quando e como agir. E isso só é possível quando você se conhece o suficiente para reconhecer seus próprios impulsos. Vou te dar um exemplo muito claro. Imagine que você está numa reunião familiar e sua tia, aquela que sempre tem algo para criticar, faz um comentário sobre suas decisões de vida. Automaticamente, você sente a necessidade de se defender, de explicar por que fez o que fez, de justificar seu caminho. Mas cada palavra que você diz é energia que vai embora. Cada explicação é poder que você entrega. O que aconteceria se você simplesmente sorrisse e dissesse perspectiva interessante e mudasse de assunto? O que aconteceria se você não entrasse no jogo emocional dela? De repente, ela fica sem combustível. Não consegue mais te provocar porque você decidiu não alimentar o fogo. Essa energia que você ia gastar se defendendo, agora você conserva para o que realmente importa. Quantas vezes você perdeu o sono por uma conversa não resolvida? Quantas vezes passou horas ruminando sobre o que deveria ter dito ou tentando entender por que alguém te tratou mal? Essa é a energia que se drena sem retorno. Você está mantendo vivos fantasmas que deveriam ter morrido há muito tempo e alimentando dinâmicas que só existem porque você insiste em responder. Aqui está seu segundo exercício. Identifique 3 situações na sua vida onde você constantemente perde energia reagindo. Pode ser com uma pessoa específica, um tema particular ou um padrão de comportamento.
Agora, para cada situação, escreva uma resposta alternativa que conserve sua energia ao invés de drená-la. Por exemplo, ao invés de se justificar, simplesmente diga: entendo o seu ponto de vista. Ao invés de discutir, diga: cada um tem sua perspectiva. Ao invés de se explicar, simplesmente sorria e se retire. A energia psíquica é como um campo de força. Quando está bem guardada, cria presença. Você entra num ambiente e comanda respeito sem dizer uma palavra. Mas quando está mal gerenciada, você se torna invisível, reativo, frágil, e o mundo não tem piedade para aqueles que cedem facilmente. Consegue sentir a diferença? Consegue imaginar como seria sua vida se pudesse escolher conscientemente onde colocar sua energia? Jung disse que quando você conserva sua energia, quebra as projeções que outros colocam sobre você. E isso incomoda muito, porque agora estamos entrando em território escuro, o da manipulação silenciosa. E disso falaremos no próximo ponto. Você pensa que está no controle. Acredita que suas reações são escolhas conscientes. Mas a verdade é mais sombria. A maioria das suas respostas emocionais está programada. E aqueles que entendem isso te manipulam facilmente. As pessoas oportunistas não precisam levantar a voz, ameaçar ou forçar situações. Simplesmente ativam os botões que você deixou expostos e você sempre reage. Carl Jung chamou isso de projeção, o mecanismo psicológico através do qual as pessoas projetam nos outros o que não conseguem ver em si mesmas. Mas há outro lado desse fenômeno que poucos percebem. Enquanto outros projetam sobre você, você também se torna o receptáculo dessas imagens. E quanto mais emocionalmente disponível você está, mais se torna uma tela em branco para essas projeções. Você conhece aquele amigo que só se aproxima quando está em crise? Aquela pessoa que sempre precisa que você salve o dia? Aquela pessoa que te elogia, mas só enquanto você é útil? Nada disso é coincidência. Elas não estão se relacionando com você. Estão se relacionando com a ideia de você, com o papel que você aceita interpretar. E por que você aceita? Porque tem medo de decepcionar, medo de não ser amado, medo de ser abandonado. A manipulação mais efetiva não acontece nos gritos. Acontece no silêncio da culpa. Quando você sente que deve algo ao outro, quando acredita que precisa estar disponível, precisa ajudar, precisa entender, mesmo quando isso te destrói por dentro. Deixe-me dar um exemplo muito específico. Imagine que você tem um chefe que constantemente pede para você ficar depois do horário de trabalho para emergências que poderiam ter sido planejadas. No início, você diz sim porque quer ser visto como dedicado. Mas logo percebe que cada vez que diz sim, as emergências se tornam mais frequentes. Seu chefe aprendeu que pode contar com você, que você sempre estará disponível, que você não tem limites. O que está acontecendo aqui? Ele não está sendo malvado conscientemente, simplesmente está aproveitando um padrão que você permitiu. Cada vez que você responde ao chamado dele, reforça a projeção de que você é a pessoa sem vida pessoal, a que sempre está disposta a se sacrificar. E quanto mais você alimenta essa projeção, mais ela se torna sua identidade naquele espaço. O manipulador não precisa te controlar, só precisa que você continue reagindo da mesma forma. Mas quando você para de reagir, o jogo se quebra. Quando você começa a dizer não, a responder com silêncio, a se retirar ao invés de se explicar, as projeções começam a desmoronar. Seu terceiro exercício é este. Identifique um relacionamento na sua vida onde você sente que sempre está dando mais do que recebe. Pode ser com um amigo, familiar, parceiro ou colega de trabalho. Agora, por uma semana completa, reduza sua disponibilidade pela metade. Se normalmente responde mensagens imediatamente, espere pelo menos 2 horas. Se sempre diz sim aos pedidos, diga não pelo menos uma vez. Se sempre inicia as conversas, deixe que eles deem o primeiro passo. Observe o que acontece.
Eles se irritam, te fazem sentir culpado, tentam te provocar para que você volte ao padrão anterior. Todas essas reações te dirão exatamente que papel eles esperam que você desempenhe na vida deles. A máscara que colocaram em você cai. E isso deixa as pessoas desconcertadas porque já não sabem quem você é. E pior ainda, agora se veem obrigadas a olhar para si mesmas. E nem todos estão preparados para isso. Sua indisponibilidade é uma ameaça porque obriga outros a confrontar seu próprio vazio. Percebe o que está acontecendo? Quando você para de ser o espelho conveniente, quando para de refletir o que outros querem ver, precisa estar preparado para as consequências. E essas consequências incluem ser mal compreendido, rejeitado ou até mesmo atacado. Mas Jung disse: não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Você está pronto para esse nível de desconforto? Está disposto a suportar que outros se irritem com você por finalmente se proteger? Porque é precisamente nesse momento de ruptura que nasce um novo tipo de poder. E disso falaremos no próximo ponto. O mundo moderno é barulhento. Todos querem ser ouvidos, querem responder rapidamente, querem ganhar debates sem sentido e provar seu ponto, mesmo que isso custe sua própria paz. Mas há um poder que poucos conhecem e menos ainda dominam: o poder do silêncio. Não o silêncio da passividade ou covardia, mas o silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. Jung viu o silêncio não como um vazio, mas como um terreno fértil para a transformação interior. Quando você para de reagir, começa a observar. E ao observar, vê padrões que antes passavam despercebidos. Repetições emocionais, jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem. O silêncio permite a lucidez, e a lucidez é perigosa para quem vive para te controlar. Já percebeu como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde? Quando você não se explica? Quando simplesmente desaparece? Não é porque sentem sua falta, é porque seu silêncio tira delas o controle narrativo. Enquanto você fala, continua no jogo. Mas quando está em silêncio, você muda as regras. E isso desequilibra qualquer um que prospera com sua reação. O verdadeiro silêncio não é a ausência de voz. É o domínio sobre a própria energia. É a recusa em ser arrastado pelas emoções de outra pessoa. É a escolha consciente de não participar de batalhas que não valem seu desgaste. Vou compartilhar uma história real que ilustra isso perfeitamente. Conheci uma mulher que trabalhava num escritório onde havia um colega que constantemente a provocava com comentários sarcásticos. Toda vez que ele fazia um comentário, ela se defendia, explicava, justificava. Isso se tornou um ciclo tóxico que durava horas e a deixava emocionalmente esgotada. Um dia, depois de ouvir sobre o poder do silêncio, ela decidiu experimentar. Quando ele fez seu comentário habitual, ela simplesmente o olhou, sorriu levemente e continuou trabalhando. Nem uma palavra, nem uma explicação, nem uma defesa. Sabe o que aconteceu? Ele se sentiu tão desconfortável com o silêncio dela que começou a se explicar. O silêncio dela devolveu o poder para ela e tirou o controle dele. Jung disse que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, requer esse distanciamento, porque só no silêncio você pode se escutar sem a interferência do mundo. Mas não se engane. O silêncio tem um preço. Vai te afastar de pessoas que só te valorizavam pelo papel que você desempenhava. Vai te tornar incompreensível para aqueles que só te viam através de suas próprias projeções. Aqui está seu quarto exercício, e provavelmente é o mais difícil. Durante os próximos 7 dias, toda vez que sentir o impulso de se explicar, se defender ou justificar suas ações diante de alguém que não pediu isso respeitosamente, simplesmente fique em silêncio. Não diga nada. Apenas observe o que acontece no seu interior e no exterior. No início, será desconfortável. Você sentirá a necessidade de preencher o vazio com palavras. Mas resista.
Esse vazio é sagrado. É o espaço onde nascem as transformações reais. É onde você começa a ouvir sua própria voz interior sem a interferência do ruído externo. Quanto mais você amadurece, mais seletivo se torna com suas palavras. Porque entende que cada frase é um investimento energético e nem todos merecem acesso à sua verdade. Às vezes, o silêncio não é retirada. É soberania. É a linguagem daqueles que já não precisam provar nada para ninguém. Consegue sentir a diferença? Consegue imaginar como seria sua vida se só falasse quando realmente tivesse algo valioso para dizer? O silêncio é desconfortável porque obriga o outro a lidar com seus próprios pensamentos, com seu próprio ruído interno. E esse desconforto revela mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. Inscreva-se no canal se você está comprometido com esse processo de transformação. Preciso saber que você está pronto para implementar essas ferramentas na sua vida real, e disso falaremos no próximo ponto. De nada adianta entender tudo isso intelectualmente se na prática você continua dizendo sim quando quer dizer não, respondendo mensagens que te incomodam, participando de conversas vazias e mantendo relacionamentos que só existem por inércia. A consciência sem ação é só mais uma forma de auto-engano. A verdadeira transformação começa quando você decide firmemente se tornar seletivo. E isso requer disciplina emocional. A indisponibilidade consciente não se trata de ser frio, arrogante ou indiferente. Se trata de parar de ser acessível para qualquer pessoa, a qualquer momento, por qualquer razão. Se trata de tomar controle da sua própria energia, do seu próprio tempo, da sua própria paz. E isso começa com pequenas ações. Não responder imediatamente, respirar antes de reagir, abandonar uma discussão antes de ser arrastado para o caos, desligar o telefone sem culpa, dizer não estou interessado, dizer não vou me envolver. Mas aqui está a parte mais importante. Você não precisa justificar sua ausência, não precisa explicar seu silêncio, não deve nada a ninguém além de si mesmo. E isso para muitas pessoas é imperdoável, porque quando você se recusa a se explicar, tira do outro o poder de te manter dentro de uma narrativa emocional onde você sempre é o prestativo, compreensivo, acessível. Carl Jung entendeu que todo processo de individuação passa pelo isolamento, mas não um isolamento depressivo, e sim um isolamento sagrado, um tempo de retiro interior, onde você reaprende a escutar sua própria voz, sem a interferência do mundo. Deixe-me compartilhar com você um exercício que mudou minha perspectiva completamente. Imagine que sua energia emocional é como uma conta bancária. Toda vez que você reage impulsivamente, está fazendo um saque. Toda vez que diz sim quando quer dizer não, está fazendo um saque. Toda vez que se justifica diante de alguém que não pediu isso respeitosamente, está fazendo um saque. Mas toda vez que escolhe o silêncio consciente, está fazendo um depósito. Toda vez que se retira de uma situação tóxica, está fazendo um depósito. Toda vez que protege sua paz, está fazendo um depósito. Em que estado está sua conta bancária emocional? Você está constantemente no vermelho ou tem um saldo saudável? Seu quinto e último exercício é criar o que eu chamo de regras de proteção energética. Essas são limites não negociáveis que você estabelecerá para proteger sua energia. Aqui te dou alguns exemplos. Não responderei mensagens depois das 21 horas. Não participarei de conversas que incluam fofocas ou críticas destrutivas. Não me explicarei mais de uma vez se alguém não entender meu ponto. Não estarei disponível para crises emocionais que se repetem sem que a pessoa tome ação para mudar. Escreva pelo menos 5 regras próprias, regras que você esteja disposto a seguir, não importa o quê. Regras que protejam sua energia, seu tempo, sua paz mental. E aqui vem a parte mais importante. Cumpra-as, sem exceções, sem justificativas, sem culpa.
Quer conhecer um bom termômetro para sua evolução? Observe quem começa a se distanciar de você quando você se torna mais reservado. Observe quem tenta te provocar quando você para de reagir. Observe quem te acusa de ter mudado quando finalmente começa a se proteger. Esses não são sinais de que você está errado. São prova de que você começou a se libertar. Estar indisponível é desconfortável no início. Você se sentirá culpado. Pensará que está sendo egoísta. Ouvirá que está sendo duro demais. Mas isso é parte do processo de desconstrução. Você passou sua vida sendo condicionado a se colocar em segundo lugar. É natural que a mudança cause desconforto, não só em você, mas em todos que se beneficiavam da sua versão anterior. A indisponibilidade consciente é o fundamento da autodeterminação. Quando você diz não para o mundo, está dizendo sim para si mesmo. Quando se retira de um ambiente tóxico, está reafirmando que sua paz vale mais que qualquer conexão falsa. E quando para de se explicar, começa a ser respeitado, ainda que por poucos. Consegue sentir a diferença? Consegue imaginar como seria sua vida se realmente escolhesse a si mesmo? Nem todos estão prontos para esse tipo de presença, porque sua ausência emocional vai expor feridas que eles não querem enfrentar. Vai revelar o quanto dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. E é nesse momento que vem a ruptura, o afastamento, a sensação de que você está perdendo algo quando, na verdade, está só se libertando. Mas não se preocupe, depois da tempestade vem a calmaria. E essa calmaria é sua nova vida. Quando você para de estar disponível para todos, algo profundo começa a acontecer. Primeiro vem o silêncio. Um silêncio desconfortável que parece gritar dentro de você. Você se pergunta se fez a coisa certa, se está sendo duro demais, se está perdendo pessoas importantes. Mas gradualmente esse silêncio se transforma. Começa a limpar, a acalmar, a curar. E então vem a solidão. Mas não a solidão da ausência. É a solidão da presença total, a sua própria. A solidão do forte, a solidão de quem já não se trai para manter outros por perto. E nesse espaço, onde uma vez houve confusão, entra a clareza. Onde uma vez houve ansiedade, entra a paz. Onde uma vez houve necessidade, entra um novo tipo de força. A força de estar completo dentro de si mesmo. Carl Jung disse que o processo de individuação, se tornar quem você realmente é, requer que você se distancie do coletivo, que se desidentifique da máscara, que caminhe sozinho por um tempo. E é exatamente isso que você está fazendo quando decide se tornar indisponível. Você não está fugindo do mundo, está voltando para si mesmo. É nesse ponto que você deixa de ser um reator e se torna um criador. Deixa de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua realidade de dentro para fora. As pessoas que se sentem desconfortáveis com sua ausência revelam que nunca te quiseram. Queriam o papel que você interpretava. E agora que você não se encaixa mais nesse molde, não sabem o que fazer com você. E isso é libertador. Você perderá pessoas, mas se encontrará. Se afastará de lugares, mas se reconectará com sua essência. Se tornará incompreendido, mas finalmente começará a ser respeitado. Porque quando você não está mais disponível para qualquer coisa, se torna valioso, raro e inesquecível. Esta é a grande verdade que espero que você tenha entendido hoje. Ser amado não significa nada se para isso você tem que se abandonar. O verdadeiro amor próprio começa quando você se escolhe, mesmo que isso custe ficar sozinho por um tempo, mesmo que custe ser mal compreendido, mesmo que custe quebrar padrões que você manteve durante anos. Mas aqui está a promessa. Do outro lado desse processo está uma versão de você que você nunca conheceu. Uma versão que não se explica, que não se justifica, que não implora por atenção. Uma versão que simplesmente é, e que pelo simples fato de ser, transforma tudo ao seu redor. Se esta mensagem tocou algo profundo em você,
Se reconheceu padrões na sua vida que precisam mudar, se está pronto para começar esse processo de recuperação da sua energia vital, preciso que você faça algo agora mesmo. Nos comentários, escreva exatamente essas palavras: elijo minha paz. Quero ver quantas pessoas estão realmente comprometidas com essa transformação. E se você sente que este vídeo pode ajudar alguém mais que está passando pela mesma situação, compartilhe. Porque mudar sua vida não se trata apenas de você. Se trata de inspirar outros a também se escolherem. Inscreva-se no canal se quer mais conteúdo como este e ative o sininho porque estou preparando vídeos ainda mais poderosos sobre a psicologia profunda de Jung e como aplicá-la na sua vida diária. Lembre-se, você não está fugindo do mundo quando se protege, está voltando para si mesmo. E quando você volta para si mesmo, quando se torna quem realmente é, o mundo inteiro muda ao seu redor. Não porque você mudou o mundo, mas porque mudou a forma como se relaciona com ele. Obrigado por essa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.